Palavra do Senhor aberta. No texto de Efésios, nós vamos ler o capítulo 3. Estamos quase chegando no meio do livro de Efésios. Vamos ler juntos o texto de Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Amém, queridos? Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que eu escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e das potestades das regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Deus, que Tu, ó Pai, por intermédio desse texto, nos abençoe, nos oriente, nos conduza no conhecimento da Tua palavra. E que mais uma vez ela seja transformadora para a nossa vida. Que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Eu queria, antes de termos a nossa reflexão nesse texto, retomar um pouco sobre aquilo que nós falamos, então, desde o primeiro capítulo do livro de Efésios. Nosso estudo ele já está entrando na 8ª semana. Ainda não chegamos na metade do livro, é um livro profundo. Alguns livros que eu tenho na minha casa, como, por exemplo, do Martin Lloyd-Jones, o estudo de Efésios, existem versículos que ele gasta vários capítulos para expor o versículo. Como, por exemplo, eu acho que é o capítulo 2, o versículo 4, ele gasta nos 3 capítulos, só para falar desse versículo. Então, é uma epístola profunda, existe muita doutrina envolvida nela, então eu acho necessário nós retomarmos um pouco do que nós falamos anteriormente, para que nós não percamos o fio da meada e não compreendamos na totalidade sobre aquilo que estamos falando. No capítulo 1, versículos 1 a 6, nós vimos como Deus nos escolheu e nos predestinou para o louvor da sua glória. Versículos 1 a 6 do capítulo 1. Versículos 7 a 10, nós descobrimos que era preciso que Deus nos redimisse através de Jesus. Não bastava apenas o Senhor ter nos escolhido, nos separado, nos elegido, era preciso que Ele fizesse alguma coisa com relação ao nosso pecado. E Ele fez isso por intermédio de Jesus Cristo. Ele nos redimiu através de Jesus. Versículos 11 a 14, nós descobrimos as grandes bênçãos que nós recebemos de Deus, porque nele nós fomos feitos herança, predestinados e selados com o Espírito Santo da promessa. Quando ele está falando nós, ele se refere especialmente aos gentios agora introduzidos dentro dessa comunhão com Israel, formando um povo apenas. No versículo 15 a 23 do capítulo 1, então,
Paulo faz a sua primeira oração pelos irmãos de Éfeso. E a oração de Paulo é para que aqueles irmãos compreendam o quão profundo é essa esperança da vocação dos crentes, compreendam a riqueza da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder. A oração de Paulo não é para que eles recebam alguma coisa, mas para que eles entendam aquilo que eles já receberam. E nós entramos então no capítulo 2, e no capítulo 2 nós vamos ler como Cristo efetuou essa obra em favor dos crentes. Como ele fez isso? Por causa da misericórdia, do amor e da graça de Deus, aqueles que estavam mortos espiritualmente voltam à vida. E Deus, ele deu vida a esses mortos espirituais. Deus ressuscitou em Cristo os mortos espirituais e em Cristo também Deus exaltou aqueles que estavam mortos espiritualmente. Então, essa é a obra que o Senhor fez em favor daquelas pessoas que ele tinha eleito, escolhido e separado. Versículos 1 a 10, nós descobrimos que nós fomos feitos novas criaturas sem a ajuda das obras, para que nós fôssemos a obra de Deus, como nós falamos, o poema de Deus, a obra-prima de Deus, e realizássemos as obras de Deus. Então nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras que o Senhor preparou de antemão para que nós andássemos nelas. E nós então lemos do versículo 11 ao versículo 22, como de dois povos, judeus e gentios, que se odiavam, que viviam numa animosidade, em duas realidades completamente diferentes, como de dois povos, Cristo os fez um, salvando-os da mesma maneira e tornando-os um mesmo e único povo, que é edificado para templo do Espírito Santo, versículos 11 a versículo 2. Então você percebe o desenrolar de Paulo, que escreve a epístola para Éfeso. Éfeso era uma cidade que tinha em sua maioria crentes que vinham do mundo gentio e poucos judeus. E então Paulo ele fala sobre essa criação desse único povo. E quando ele chega então, a partir do capítulo 3, versos 1 a 13, ele vai falar sobre o mistério. Crente gosta muito de mistério, principalmente se for crente pentecostal, concorda comigo? Quando eu era batista regular, muitos anos atrás, novo convertido, em 1992, nós tínhamos não sei se era bem irmão, né? Não sei se aquele rapaz era crente de verdade, né? Por causa da vida que ele levava. Mas toda vez que o pastor estava pregando e ele falava alguma coisa, ele levantava e dizia assim: é mistério. Aí o pastor dizia: porque o Senhor enviou o seu filho para morrer por nós. Ele, empolgado, dizia: é mistério, né? É mistério. Então tudo para ele era mistério, tanto que o nome daquele irmão era conhecido como irmão mistério. Não é? Porque para ele tudo era mistério, né? Virou um jargão. E aqui no texto de Paulo, no texto de Éfeso, capítulo 3, versos 1 a 13, ele não vai tratar de um tema diferente, ele vai tratar sobre o mesmo tema. Ele está desenvolvendo o seu raciocínio e o seu pensamento dessa questão dos crentes, gentios e judeus, fazerem parte agora de um mesmo povo. E ele começa, versículos 1 a versículo 3, falar da sua situação atual. Como está Paulo no momento em que ele escreve essa epístola? Quando nós começamos a falar sobre a epístola em Éfeso, nós classificamos essa epístola segundo os gramáticos, né? Aquelas pessoas que estudam, os comentaristas, eles definem como a chamada epístola da prisão. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon são consideradas epístolas da prisão. Ela foi escrita quando Paulo estava preso na cidade de Roma. E Paulo, então, versículo 1 do capítulo 3, ele diz: por esta razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo. Prisioneiro aqui não é um eufemismo, não é um pleonasmo, não é uma metáfora. Ele está literalmente aprisionado na cidade de Roma. É uma prisão, ele fica em casa, guardado por um soldado romano 24 horas. Ele está acorrentado, esse soldado romano, 24 horas por dia, em uma casa, aguardando o seu julgamento em Roma.
Paulo, ele se identifica aqui como prisioneiro. E ele era prisioneiro do Império Romano. Daqui a pouco nós vamos falar como se deu a prisão de Paulo. Mas Paulo, ele estava aprisionado por causa do poderio romano de julgar as pessoas. Mas olha, perceba que por trás dessa desventura de Paulo, ao declarar-se como um prisioneiro, ele não atribui a sua prisão ao poder de Roma, ao poder de Nero, qualquer imperador ou qualquer soldado. Ele se identifica como prisioneiro de Cristo. Ele identifica que o seu estado de prisão, de ter a sua liberdade privada, se deve não de maneira primária, essencial, àquilo que os romanos fizeram, mas sim ao plano de Deus para a vida dele. Atos capítulo 21, nós vamos entrar em alguns detalhes desse capítulo em breve, mas quando nós lemos Atos capítulo 21 e começamos a fazer essa leitura, Paulo, ele é advertido várias vezes no começo desse capítulo acerca da sua prisão se ele fosse para Jerusalém. Ou seja, o próprio Cristo já sabia de tudo. Então, Paulo, ele não foi pego de surpresa, porque ele tinha sido alertado daquilo que aconteceria em Jerusalém. Então, Paulo, ele se identifica como prisioneiro de Cristo, e olha que interessante, por amor aos gentios. Quem está falando isso? Como ele se identifica? Fariseu de fariseus, eu sou judeu, zeloso da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E ele agora é aquele homem que está preso por amar aos gentios. E ele está preso por conta do que Cristo está fazendo por intermédio dele. Hoje nós temos uma visão, quando se fala principalmente em apóstolo, naqueles homens que andam de carro, que andam de jatinho, que recomendam para você, se você não quer ficar com coronavírus, vem aqui na igreja e compra a máscara ungida, e essa máscara vai proteger. Mas quando eles ficam doentes, eles vão procurar os melhores hospitais, recomendam água para curar uns, mas para eles, UTI de hospital particular. Eu lembro uma vez, eu tinha levado a Ana Laura no hospital, e eu estava lá no hospital e ela estava recebendo soro, e eu vi uma pessoa deitada, acompanhado de outro rapaz deitado numa maca recebendo soro. E sabe aquele momento que eu conheço essa pessoa. E aquilo me incomodou tanto, o que eu fazia? Eu ficava andando, passando pela cama, e olhava para aquele homem, e eu comigo lá dentro, eu conheço essa pessoa. E eu ia, voltava, sabe, você fica inquieto? E quanto mais eu ia, mais a imagem ia se formando da minha mente onde eu conhecia aquela pessoa. Eu conhecia, sabe de onde? Da televisão. Porque na televisão, aquele bispo, sei lá o quê, ele recomenda novena, recomenda comprar sal ungido, batom ungido, rosa ungida, mas na hora da enfermidade dele, ele procura hospital particular. Aí eu disse, mas olha, lembrei de onde eu conheço, da televisão. Venha fazer a fogueira não sei dos quantos, faz sacrifício não sei o quê, Deus ele vai lhe curar, vai para a sessão do descarrego, mas na hora em que está doente, ele vai procurar o quê? Vai procurar hospital particular. Só é. Ser apóstolo assim é muito fácil. Paulo, ele era apóstolo de fato, chamado pelo próprio Senhor Jesus. Ele desempenhava a sua função e agora ele padecia por causa disso. Eu já digo de pronto, de início, para mim, se declarou apóstolo já é falso. Eu não acredito na atualidade do ministério apostólico, não acredito. Então, eu sou apóstolo, pronto, para mim, você pode se declarar, eu sou apóstolo, mas falso, vírgula, falso. Porque enquanto para mim o nível do apostolado não for desse nível de Paulo, eu não aceito. É muito fácil você se dizer apóstolo e andar no seu carrinho fechado, ar-condicionado, 4x4.
Paulo, então, ele se declara como preso por causa de Jesus. Paulo, ele fazia parte da seita dos fariseus que odiavam os gentios, tinham desprezo, mas agora esse homem chamado Paulo ama tanto os gentios a ponto de abrir mão da própria vida em favor deles. E ele vê isso como uma coisa boa, o seu padecimento, a sua dificuldade, a sua limitação, a sua luta, a sua angústia, como uma coisa positivamente cristã, genuinamente um projeto de Deus. Veja e perceba que grande obra Cristo não fez na vida de Paulo, porque ele era perseguidor da igreja, e ele era perseguidor não da igreja gentia, ele era perseguidor dos judeus que saíam do judaísmo e abraçavam o cristianismo, quanto mais dos gentios. Então nós precisamos falar um pouco sobre esse encarceramento de Paulo em Roma, e nós então vamos lembrar do que diz alguns pontos de Atos capítulo 21. Vocês lembram, quando alguns domingos atrás eu falei em referência ao texto de Efésios capítulo 2, versículo 14, que fala sobre aquele muro de separação que havia em Jerusalém, um muro por onde os gentios não poderiam passar, porque se assim passasse eles seriam mortos, porque estavam tornando o santuário impuro. Perceba, Paulo, em Atos capítulo 21, versículo 28, ele é acusado de introduzir um grego na área do interior do templo. Olha a acusação séria e infundada. Os judeus, então, vocês percebem no começo de Atos 21, Paulo ele é advertido: se você for para Jerusalém, você vai ser preso e você vai ser encarcerado, vai perder a sua liberdade. Mas não tem jeito, Paulo ele está seguindo o cronograma divino. Ele chega em Jerusalém e quando ele vai com alguns judeus ao templo de Jerusalém, a turba se une para prender Paulo sob a acusação de que ele teria introduzido um gentio além do pátio onde era permitido que os gentios ficassem. Era uma acusação falsa. A multidão, então, ensandecida, louca, como diz no bom vocabulário nordestino, sangue nos olhos, querendo sangue, querendo matar alguém, a multidão ensandecida, eles pegam Paulo, tiram Paulo do templo e espancam Paulo. Uma multidão não é uma pessoa, são duas, é uma multidão que agora se levanta contra Paulo, e está espancando, e Paulo ele só não morre porque os soldados romanos eles percebem aquele tumulto. Chega aos seus ouvidos que estava acontecendo um levante em Jerusalém. Eles se dirigem para o templo e eles então encontram aquele homem chamado Paulo sendo espancado pelos judeus. Eles então capturam Paulo, os soldados romanos. Enquanto Paulo está sendo conduzido para a fortaleza onde ficava a guarda romana, ele se vira para o comandante romano e em grego, Paulo não era qualquer um não, viu? O texto diz, ele fala com o soldado, com o comandante romano, e o comandante pergunta, mas você fala grego? Agora, perceba, romano fala grego? Não, romano fala latim. Daqui nós já entendemos que Paulo ele entendia o latim, o hebraico, o aramaico e o grego. Aí você diz assim, não, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Paulo era altamente capacitado. É como se você fosse hoje preso e você fosse, não, você sabe falar inglês? Ou você prefere falar em espanhol? Então Paulo, ele pede aquele comandante da guarda para falar à multidão. E ele então, em Atos capítulo 22, nós temos aquele discurso, aquela pregação do apóstolo Paulo àquela multidão. Tudo vai bem. As pessoas param para ouvir porque Paulo, ele pede ao comandante em grego para dirigir-se à multidão e quando ele vai então falar à multidão, ele começa a falar em hebraico. E isso chama a atenção daquelas pessoas, que era a língua natural deles. Eles falavam duas línguas, o aramaico e o hebraico. O hebraico era uma língua, digamos assim,
mais polida, mais culta, da sociedade mais alta. Ele começa a falar em hebraico e aquilo chama a atenção, as pessoas param para ouvir. Mas esse parar para ouvir se estende até o versículo 21 do capítulo 22, quando Paulo, dando testemunho acerca da sua missão como apóstolo, ele diz, referindo-se acerca do próprio Cristo: mas ele me disse, vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. O texto diz, lá no versículo 22, do capítulo 22, diz assim: até este ponto a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, que Cristo havia mandado o enviado aos gentios, começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Daí você imagina o ódio que os judeus tinham dos gentios. Havia de fato um muro de separação. Talvez hoje, como nós não temos nenhuma convivência com os judeus e nem estamos mais dentro daquela cultura sectária daquela época, nós temos uma certa dificuldade de vislumbrar como se dava esse ódio mortal entre gentios e judeus. Mas você perceba que é tão real, é tão forte, é tão cultural, tão enraizado dentro deles, que quando Paulo diz que Cristo o enviou para pregar aos gentios, pronto, acabou a conversa. Agora é só morte. Sabe por que Paulo está preso? Por amor àquele povo a quem Cristo mandou levar o evangelho. Aquele povo odiado. Você percebe a transformação que Cristo produziu na vida de Paulo? Aquele homem que perseguia judeu convertido ao cristianismo. Se ele odiava o próprio irmão que tinha se convertido, quanto mais os gentios. E agora ele defende o seu chamado, a sua vocação missionária, perante uma multidão que está disposta a assassiná-lo. Faço um adendo aqui, abro um parênteses, porque hoje nós vivemos num mundo em que queremos a empatia de todo mundo. Redes sociais são uma bênção, não é? Agora, se você começar a se colocar biblicamente, em breve chega para você ou no Twitter, ou no YouTube, ou no Facebook, ou qualquer dessas plataformas, que você está violando os padrões, as diretrizes da comunidade. Se você falar que homossexualismo é pecado, se você falar que casamento é entre um homem e uma mulher, se você começa a se colocar, o mundo odeia você. Porque hoje nós vivemos nessa época em que é preciso sempre ser positivo e tolerante com absolutamente tudo. Paulo, ele está sendo preso porque ele está defendendo a verdade que ele aprendeu com o próprio Cristo. O privilégio de compartilhar o evangelho com os gentios é da parte de Deus considerado pelo próprio Paulo como uma dispensação da graça. Uma dispensação, essa palavra dispensa lembra a gente daquela expressão de mordomia. Dispensa é um lugar na casa onde você guarda os mantimentos, e o despenseiro é aquele mordomo que tem a chave da dispensa. Então o que é isso? É você levar a graça de Deus a quem não conhece aquela graça. E assim então Paulo fazia aos gentios. Ele conduzia, ele levava, ele falava sobre o evangelho da graça do Senhor. Por isso ele diz, isso é dispensação, é a minha responsabilidade como alguém que conhece a graça de Deus. Eu tenho a chave. Eu tenho a chave dessa dispensa, cheia de graça, cheia de perdão, de reconciliação, de paz, e eu devo levar essa paz, essa graça aos gentios, porque essa foi a missão que Deus me incumbiu. E por causa disso, o que acontece com Paulo? Ele está preso, ele não está rico, ele não está tendo curtida no Facebook, ele não está tendo curtida, não está tendo inscrito no canal do YouTube, ele está preso. Mas mesmo assim, ele diz que isso é dispensação da graça. E ele então, versículos 4 a 6, ele vai falar sobre esse grande mistério que está oculto desde o começo dos tempos. Quando nós falamos sobre mistério,
Nós lembramos muito sobre algo que está em segredo, sobre aquilo que ninguém sabe, aquilo que é difícil de compreender. Essa palavra mistério no grego, ela não significa isso. Mistério significa algo que estava oculto, mas que foi já revelado. Isso é mistério. A palavra mysterion no grego, aquilo estava oculto, mas agora foi revelado. E esse mistério, de acordo com o que diz Paulo, versículos 4 a 6, ele veio por revelação divina. Não foi uma interpretação humana, não foi perspicácia da capacidade de mente humana, mas ela veio por revelação do próprio Senhor. Esse mistério estava oculto por todas as páginas do Antigo Testamento, começou a se manifestar no Novo Testamento e agora então é revelado pelo próprio Espírito. Que mistério é esse? Paulo ele diz, eu já venho falando sobre esse mistério, eu já escrevi sobre esse mistério. E ele descreve o mistério da seguinte maneira: primeiro, os gentios são co-herdeiros. Segundo, os gentios são membros do mesmo corpo. E terceiro, os gentios são coparticipantes da promessa de Cristo. Agora, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes com quem? Com os judeus. O grande mistério, na verdade, significa a união completa de judeus e gentios em Cristo através do Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus, ele une todos debaixo do mesmo povo, compõe agora a mesma família, a mesma nação, é a igreja. Gentios e judeus são co-herdeiros, gentios e judeus fazem parte do mesmo corpo, gentios e judeus são coparticipantes das mesmas promessas. Igualmente, não existe mais judeu, não existe mais grego, não existe mais gentio, todos são apenas um povo. Esse é o grande mistério. De que não existe mais aquela divisão, aquela diferenciação entre judeus e gentios. Mas em Cristo todos esses povos, eles são feitos em um povo apenas. Independente se ele seja um gentio brasileiro, ou grego, ou norte-americano, ou mexicano, ou japonês, ou chinês, se ele seja um judeu ortodoxo, ou sei lá o que for. Mas agora em Cristo somos apenas um povo. Agora que povo é esse? É o povo que conhece a verdade do Evangelho. A capacidade de tornar ambos os povos em um vem não pelo povo fazer as pazes, não é pela política, não é pela intervenção da diplomacia. Os povos eles se tornam um apenas em Cristo. Só Cristo, ele tem o poder de encerrar, de acabar com a inimizade entre os povos e o próprio Deus. Esse é o grande mistério. Aquilo que estava oculto, quando Deus ele faz a promessa para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Nessa promessa estava oculto esse mistério, que não se sabia, que se não tinha noção completa do que isso significava. Talvez todos os povos, eles se dobrariam perante a lei de Moisés e assumiriam todos aqueles ditames, então se tornariam judeus convertidos do mundo gentio, prosélitos. Mas não é isso, é porque agora não tem mais judeu e não tem mais gentio, em Cristo nós todos formamos apenas um povo. E do versículo 7 ao versículo 13, Paulo então fala sobre o grande privilégio que ele tem perante tal revelação do mistério. Esse evangelho transformador, capaz de derrubar, de desfazer e destruir as maiores barreiras, é o evangelho que Paulo se esforça para pregar. Paulo é constituído ministro pela graça de Deus e segundo a força operante do seu poder. É isso que faz com que Paulo pregue. Isso, queridos, traz uma inquietude no nosso coração, porque Paulo foi esse homem usado pela graça do Senhor, segundo a força operante do seu poder para proclamar o Evangelho, e ele fez isso de uma maneira tão intensa, tão profunda,
E ele já falou no começo do capítulo 1 que esse poder que atua na ressurreição é o poder que atua em nós. O que Paulo está dizendo é que o mesmo poder que o capacitou, que fez com que ele fosse um grande proclamador e pregador do Evangelho, é o mesmo poder que hoje atua dentro de nós. Em nada, absolutamente nada difere. E o que eu fico me questionando e perguntando é por que eu não sou nem 1% daquilo que Paulo foi? Porque eu não sou um homem como Pedro? Porque eu não sou um Epafrodito? Porque eu não sou um Apolo? O mesmo poder que havia em Paulo e tornou ele um grande proclamador do Evangelho é o poder que atua em nós nesse momento. E olha que a visão que Paulo tem sobre si mesmo não é uma visão muito daquela de autoestima, uma boa autoestima, sabe? Aqueles cultos que você vai e o pregador ele se esforça para que você se sinta a melhor pessoa desse mundo. Já viu? Já foi? Já viu? De Jesus você é o centro. Essas bobeiras heréticas que as pessoas pronunciam para dar curtida em Facebook e seguidor em YouTube. Paulo diz o seguinte: eu sou o menor. Versículo 7. Do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operando o seu poder, ainda o menor de todos os santos. Olha que interessante. Paulo não está sendo falsamente humilde, ele está reconhecendo o estado real dele. Você sabe o que significa o nome Paulo? O nome Paulo, em grego, significa pequeno. É o significado do nome dele. Paulo é pequeno desde o nome. Não apenas isso, a própria tradição da igreja cristã no começo dos tempos relata que Paulo era um homem de baixa estatura. Ele é pequeno no nome, ele é pequeno no tamanho, e ele se acha pequeno porque ele sabe quem ele é. Não adianta disfarçar quem nós somos por dentro. A gente sabe. A gente bota a nossa melhor foto com a melhor roupa no Facebook. Mas a gente sabe quem a gente é por dentro. Paulo, ele sabia em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, que ele tinha sido perseguidor do Evangelho. Eu era perseguidor do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, ele diz: eu sou apóstolo, mas eu sou um apóstolo nascido fora do tempo, eu não sou bem natural não. E em 1 Coríntios 15, versículo 9, ele diz: eu sou de todos os apóstolos o menor deles. Paulo ele não estava usando palavras bonitas para impressionar ninguém, ele estava reconhecendo de fato quem ele era. Por isso, queridos, a visão acerca da nossa própria vida realça, outra palavra que eu queria usar, contrasta o que nós somos, contrasta com aquilo que Deus fez. Então não mora em mim, não está em mim, não é por minha causa, é simplesmente pela graça do Senhor. Eu não mereço, eu não sou digno. Paulo dizia, nós consideramos Paulo aqui como o maior dos pregadores, o grande apóstolo aos gentios, e ele diz: eu sou o menor de todos. Eu conheço uma história de um irmão, e eu ouvi essa história da boca do próprio irmão. O irmão disse que uma vez ele foi conversar com o saudoso Dr. Russell Shedd, e ele chegou para o Dr. Shedd, talvez eu já tenha contado essa história aqui, ele disse: pastor Shedd, eu acho o senhor uma pessoa tão humilde. E ele disse: o irmão diz isso porque o irmão não me conhece. A consciência de quem nós somos, sem aquela falsidade típica dos nossos tempos, de queremos aparecer bem e ter cara bonita para todo mundo, de estar sempre com um sorriso no rosto, sempre bem. Paulo disse: olha, eu sou menor.
O que Paulo, então, ele contrasta com a sua situação, com a sua história, com aquilo que agora ele faz, proclamar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, é de todas a maior graça. Não existe, na perspectiva de Paulo, nada mais gracioso, mais maravilhoso do que compartilhar o evangelho da graça do Senhor. Nada pode ser comparável a isso. Ele usa uma expressão bela, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando a gente chega ali na Rua do Motor, com aquelas crianças, e nós então abrimos a Bíblia, vamos ler uma história, nós estamos falando sobre riqueza com aquelas crianças. É o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A palavra insondável significa aquilo que é inesgotável. É tanta bênção, tanta glória, tanta coisa boa, é tanta obra poderosa do Senhor, por mais que você ensine, por mais que você pense, por mais que você fale, por mais que você proclame, ainda assim você não consegue exaurir toda a riqueza que existe no Evangelho. Veja o que a graça fez por nós, a ponto de nos tornar herdeiros. Estávamos mortos e, na manifestação do Evangelho do Senhor na nossa vida, nós que estávamos mortos, não apenas fomos vivificados, mas fomos ressuscitados e exaltados com Cristo. Nada há mais maravilhoso do que você proclamar o Evangelho. O Evangelho, ele traz luz ao incrédulo, olha como diz o versículo 9, e manifestar a todos com a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Essa palavra manifestar, ela vem de um radical grego que significa levar, trazer à luz, iluminar. O Evangelho, ele traz luz ao incrédulo. Aquelas pessoas que caminham em trevas, que andam em escuridão, quando elas ouvem o Evangelho, elas podem ser iluminados por ele e também serem transformados pelo seu poder. A sabedoria de Deus se torna conhecida dos anjos. Olha que interessante. A igreja, ela proclama o Evangelho, enquanto nós proclamamos o Evangelho, os principados e potestades, eles entendem mais sobre a multiforme sabedoria de Deus. Eles conhecem mais a Deus quando começam a olhar para aquilo que Cristo está fazendo na igreja. Em Cristo nós temos a ousadia de desfrutarmos de acesso a Deus através da fé em Jesus. Ousadia, liberdade. Podemos nos aproximar dele sem a necessidade de nos colocarmos, antepormos por um muro de separação, sem a necessidade de termos alguém que recorra ao nosso favor, um mediador, um santo, uma santa, qualquer pessoa. É o acesso direto ao Senhor por intermédio da fé. Qual é a conclusão de Paulo no versículo 13? Portanto eu peço, não desanimem por causa das minhas tribulações. Não desanime não. Não fiquem tristes. Quem está falando é quem está preso. Não se abatam, porque para vocês isso é motivo de honra. Olha que visão do sofrimento. Que visão da dor. Que visão do preço a ser pago por andar com Jesus. Não desanime, não pense em abandonar o Senhor, não pense em esmorecer na fé, porque o fato de eu estar preso para vocês é honra. Deus quisera que eu tivesse mais um coração como o de Paulo. A causa da tribulação é certa, Paulo está dizendo é por causa de vocês. Mas não tem amargura no coração de Paulo, porque pelo Evangelho é honra padecer. Padecer por causa dos pecados é horrível, por causa dos nossos erros,
mas padecer por amor ao Evangelho. Isso é honra. Vocês lembram quando, se eu bem me lembro, era Paulo e Silas? Não lembro. Quando eles são presos, são açoitados, eles saem dando glória a Deus porque foram achados dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. E nós, queridos, quando sofremos por coisas tão pequenas, nós nos tornamos tão amargurados e começamos a questionar Deus. Pai, cadê o Senhor? Cadê o teu cuidado? E Paulo preso por fazer aquilo que Deus queria, proclamando o Evangelho, fundando igreja, conduzindo as pessoas até o Senhor Jesus, a crerem no Evangelho, e ele consola quem está desanimado. O que é isso, queridos? É o poder do Evangelho na vida de Paulo. É menos do poder humano, é menos daquela capacidade humana e mais poder de Deus na vida dele. Queria concluir fazendo duas breves aplicações. Primeiro, nós fazemos parte deste mistério de Cristo. Nós somos reconciliados em Cristo e participantes da mesma graça com os judeus. Todos nós igreja, seja igreja formada por crentes gentios, judeus, não existe mais isso. Todos nós fomos alcançados e reconciliados em Cristo através da graça do Senhor. Aquela mesma obra que se operou na vida daqueles irmãos em Éfeso, que Paulo ele fala tanto sobre esse poder transcendental, sobrenatural, imanente do Senhor, que trabalha em nós, que nos conduz à luz, que nos conduz para perto dele. Todo esse trabalho que aconteceu naquela igreja acontece conosco também. E segundo e último, o nosso privilégio também é participar desse esforço de proclamar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós fomos alcançados por esse Evangelho. Agora é nossa responsabilidade e privilégio nos esforçarmos para proclamar esse mesmo Evangelho. É nossa responsabilidade. Deus, que o Senhor nos ajude, que o nosso amado Pai, através do seu Filho Jesus, pela morada que o Espírito Santo faz em nós, que Ele nos ajude, queridos, a proclamarmos o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos abençoe e que façamos para a honra e glória e exaltação do nome dEle. Vamos curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor.